bem-vindos a mais uma aula de português virtual. Bem, hoje a gente vai continuar com o assunto de cordel, ok? Só que hoje a gente vai ver sobre rimas e métricas do cordel. Não tem como a gente construir ou falar de cordel se a gente não falar sobre a rima e a métrica dele, porque são esses dois aspectos que vão garantir aquela estrutura que a gente conhece, né? Rimada, melódica e bem simpática do texto do cordel. Enfim, estamos começando a semana e que sua semana seja maravilhosa. Para a gente começar a nossa aula, eu vou apresentar para vocês o nosso plano, o plano da nossa aula, como a gente havia feito na última aula. Nosso plano de hoje consiste em 3 aspectos: falar sobre a rima e a métrica. Depois a gente vai fazer a leitura de um cordel e análise dele, né, com relação ao que a gente falou sobre rima e métrica, e com relação ao que a gente já falou sobre cordel. E por fim, a tarefa de casa. Olha o que temos hoje, um vídeo, uma produção de vídeo. Mas a gente vai deixar isso para o final da nossa aula. Bem, para falar sobre rima e métrica, vocês precisam saber o que é a rima, o que é rimar e como rimar. Enfim, a rima nada mais é do que uma repetição das últimas vogais de uma palavra ou da última sílaba de uma palavra. Então, quando a gente pega duas palavras com as mesmas terminações, isso faz com que as palavras elas combinem. Então, essa repetição, essa combinação vai gerar a rima. E esse tipo de trabalho, ele é feito em poemas e, obviamente, no cordel, que é um poema, mas um poema popular. Um poema que muitas vezes ele vai ser até musicado. Então, por exemplo, vocês conhecem os repentistas? Então, os repentistas vão ser uma variação aí desse texto cordelizado. Então, só que através de música, ok? Então, quando a gente fala sobre rima, eu preciso que vocês saibam fazer alguns tipos de rima. Então, agora a gente vai começar com um joguinho entre aspas, tá? Então, eu vou sugerir aqui algumas palavras e vocês vão pensar em umas rimas e depois eu vou trazer as palavras que eu acho que rimam com elas. Então, as palavras são coração, família, noite, bem e sol. Temos 5 palavras e agora eu quero que você pense quais são as palavras que rimam com elas. Coração. Temos aí inspiração, adoração, comparação. Então, a inspiração do meu coração, sem nenhuma comparação, é você. Família. Emília, domicília, auxiliar. Então, todas aí, termina com ia. Família, Emília, lia, domicília, com a mesma terminação. Assim como a gente fez no coração. Coração, inspiração, adoração, todas com a mesma terminação. Noite. Boa noite, meia-noite, pernoite, bem. Fé bem, concebem. E vocês podem pensar também nas de vocês. Sol, girassol, lençol, farol. Todas terminadas em ol. Então, essas terminações, essas repetições, é que garantem a rima de um texto. Sabendo disso, a gente tem aqui, algumas anotações. Então, por exemplo, o texto, cordelizado, além das rimas,
né, que vão garantir aí justamente essa sonoridade, né, essa continuidade do texto, essa musicalidade, na verdade, do texto. Como, por exemplo, aqui no texto, eu vou contar uma história de um pavão misterioso que levantou o voo na Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Então, você deve ter percebido que algumas partes dessas, elas rimam entre si. Então, por exemplo, misterioso vai rimar com corajoso, que consequentemente rima com orgulhoso. E a gente pode afirmar que existe aí uma rima entre elas, porque todas vão ter as mesmas terminações: oso, ouso, ouso. O que não vai acontecer em história, Grécia e condessa. Por mais que tenham terminado em A, história, Grécia, condessa, são palavras que não combinam entre si, elas não rimam entre si. E muito menos não vão combinar com as terminações oso. Já falei de saudade, tristeza e ingratidão, de amor e de prazer, e cantei de emoção. Quero agora cantar e também quero falar das coisas do meu sertão. Então esse aqui é um outro texto, e neste outro texto a gente também percebe a rima. Então, por exemplo, ingratidão vai rimar com emoção, que rima com sertão. Também temos outra rima, como por exemplo, cantar, que rima com falar. Então, cantar e falar têm as mesmas terminações, ar. Já ingratidão, emoção e sertão têm as mesmas rimas, que é ão e ão, ok? Saudade, prazer não vão rimar, porque não tem essa mesma terminação. Então, aqui nesse texto, a gente repara que a gente tem não rima, rima, não rima, rima, não rima, rima. Ou seja, a gente tem o segundo rimando com o quarto, rimando com o sexto. Já aqui, a gente vai ter não rima, rima, não rima, 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 rima e rima. Só que tem uma observação, existem aqui dois tipos de rimas. Então, a gente teria aqui, ó, A para a primeira rima e B para a segunda rima. Então, a gente, no fim das contas, a gente teria a segunda rimando com a quarta, que rima com a sétima, e a quinta, que rima com a sexta, ok? Então, essas características de rima, elas estão presentes em alguns tipos de textos de cordel. Então, dependendo da métrica, dependendo da forma que é escrita, o texto cordel, ele vai ganhar os nomes como sextilha, setilha, ou a gente ainda tem décima, martelo agalopado, galope à beira-mar. Então, são alguns tipos aí com relação a métrica e rima. Então, por exemplo, na sextilha é o que a gente encontra justamente o segundo rimando com o quarto, que rima com o sexto. Na setilha, a gente tem justamente o segundo, que rima com o quarto, que rima com o sétimo, o quinto, que rima com o sexto. Então, essa é a estrutura fixa para esses tipos de texto, tá? Na nossa última aula, a gente tinha feito uma leitura de uma sextilha. Tá, mas é somente a rima que vai garantir aí essa nomenclatura de sextilha? Na verdade, não, tá? A sextilha é quando o texto ele vai ser escrito em 6 versos, tá? O estrofe, isso aqui é um estrofe, ele vai ter 6 versos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso, sextilha de 6. Só
Só que além de ter 6 versos, o estrofe, né, de ter a rima nesse estilo que eu já havia apresentado para vocês, ele vai ter em cada verso 7 sílabas poéticas. Então aqui, ó, eu vou contar uma história. A gente nunca conta essa última, a gente para, história. A gente para de contar a nossa sílaba poética na última sílaba tônica. No caso de história, a sílaba tônica é o tó. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a sextilha, ele tem 6 estrofes, cada estrofe com 7 sílabas poéticas, sendo a rima segunda com a quarta com a sexta. Já na setilha, ele vai seguir um outro modelo. A gente vai ter aqui, ó, 7 estrofes, 7 que é uma estrofe, 7... São 7 versos, tá? Então, são 7 versos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não vai existir aqui a quantidade de sílabas poéticas, né? Não existe essa marcação de métrica, mas existe aqui uma ordem com relação à rima. Então, sendo sempre essa estrutura da segunda rimando com a quarta, que rima com a sétima. E a quinta, que vai ter que rimar com a sexta, Então, o que eu quero agora? Eu citei para vocês, aqui, ó. Eu citei para vocês décima, martelo agalopado e galope à beira-mar. O que é que vai definir, né? Quais são as características que definem estas outras modalidades? Então, vocês vão mandar um áudio para mim no Instagram contando o que seria essa décima. Um detalhe é que a décima é a característica, né? As características aí para essa décima são utilizadas pelos repentes, os repentistas. Então, alguma vez você já deve ter pegado um ônibus e ter subido algum tipo de repentista, né? Que aqui são aqueles artistas que eles fazem improvisações, eles fazem aí essas rimas na hora, ao vivo, para todo mundo ver. Então, ele olha para você e começa a fazer rima sobre você, ou você sugere uma palavra, ele começa a fazer ali aquela rima, e é tudo através da música. Então, tem alguém que toca enquanto eles vão construindo ali aquela história na hora, tá? Então, não é nada criado anteriormente, é tudo feito na hora, tá? Então, as décimas são as estruturas que são utilizadas pelos repentistas. Mas, além disso, que outras características, né, pertencem aqui a essas modalidades? Então, mandem um áudio para mim que eu estarei esperando. Segundo ponto é a leitura e análise do cordel. Então, que tal esse texto? O poeta é o escravo das coisas que a mente dita. Ela traz, ele interpreta, desdobra, escreve, edita. Depois corre e mostra ao povo aquele trabalho novo tecido em fios de amor, como Marculino fez quando contou uma vez o caos do caçador, que na sexta-feira santa, depois de uma lua cheia, inventou uma caçada na chapada da aldeia. Calçou um pá de botina, preparou a lazarina, o bornado de munição, botou água na cabaça, pendurou no cós da caça e foi chamar Tubarão. Tubarão se arrepiou, olhou pro céu e ganiu, chamando a atenção do dono que viu, mas fez que não viu. E sem dar importância à data, caminhou até a mata onde caçar começou. Das 6 até 1 hora, fora apito de caipora, nem o cibito piou. Às 2 horas da tarde, na sombra de um arvoredo, sentou-se para descansar junto às pedras do rochedo. Não resistindo ao cansaço, fez travesseiro do braço até dormir e sonhar que uma onça valente
armava na sua frente um bote para lhe pegar. Quando ele abriu os olhos, viu uma onça chegando quase rente com o chão, devagar se peneirando, doida para lhe devorar. Raimundo pegou o suar, apontou-lhe a lazarina e quando foi puxando o dedo lá de cima do lajedo, ouviu a voz da felina. Seu caçador, não atire, peço por Nossa Senhora, não me mate que eu tô choca, tenha calma, vá-se embora. Quando Raimundo viu isso, se valeu do padre Cício e fez fiapo no mundo. E o cachorro do lado, mais de 1 hora colado no calcanhar de Raimundo. Doido, desorientado, perdido sem direção, desabou sob uma moita seguido de tubarão. Lá pras tantas despertaram, frente a frente se olharam, Raimundo se espreguiçou, se sentou, riscou o chão, olhou para Tubarão, deu um suspiro e falou: Tubarão, meu velho amigo, companheiro de jornada, na vida de caçador nunca me assombrei com nada. Já me perdi nas montanhas, já ouvi vozes estranhas de quem também se perdeu, mas hoje foi de lascar. Nunca vi bicho falar. Tubarão disse: nem eu. Raimundo teve um desmaio quando viu essa resposta. Tubarão deu um ganido, botou o rabo nas costas e sumiu no giro da venta. Até hoje se comenta que Raimundo se espanta quando relembra o passado, provando que é pecado caçar na Semana Santa. Bem, gente, o vídeo que vocês viram agora foi do canal Causos de Cordel. E o título é O Causo do Caçador, tá? Então, a história eu achei bem engraçada, por isso sugeri para vocês. Mas sobre o que a gente falou até agora com relação ao cordel, então a gente percebe aí que as imagens construídas na animação, ela foi feita, né, baseada na técnica de estilogravura, então, que é aquela que eu já expliquei para vocês, né, de escavucar madeira, fazer uma prensa, né, fazer tipo um carimbo e além disso, a gente percebe na construção da história algumas rimas. Então eu anotei aqui algumas como jornada e nada. Ele também falou cheia e aldeia. Ele falou também bote e mata, né? Não, calma, não era bote não. Enfim, tiveram aí algumas palavras que a gente, quando ele vai falando, eu até sugiro que vocês reassistam, mas ele vai falando e a gente percebe a sonoridade entre essas palavras, que é justamente as palavras que vão rimando. E aí essas rimas, elas vão construindo esse ritmo, né, na história, o ritmo no enunciado. A gente também percebe que foi utilizada aí uma linguagem bem popular, uma linguagem bem característica do sertanejo, né, do nordestino, que também são coisas que a gente comentou com relação ao cordel, tá? Com relação à métrica, não dá pra gente analisar porque a gente tá ouvindo. E o cordel, ele é feito para que a gente possa se contemplar mesmo da história e tal. Muitas vezes a história, ela é oralizada, então a gente não tem como marcar a métrica no que for oralizado, só no texto, no que for textual. Então, com relação à métrica, não dá pra gente fazer análise, ok? Quais outras características vocês identificaram aí com relação à animação que a gente viu e ao cordel? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso lá no Instagram também. Por fim, a gente tem aí a tarefa de casa de vocês, que é gravar um vídeo, pode ser um vídeo curtinho, contando pra mim uma história de cordel. Então vocês vão fazer a leitura dramatizada de uma história que vocês gostaram, que seja um cordel.
Combinado? Então vão mandar para mim esse vídeo através do Instagram. Agora uma sugestão é, se o vídeo ficar muito longo, vocês não vão ter como mandar no Instagram. A minha sugestão é que vocês façam o vídeo em partes pequenas. Então você lê uma página, né, dramatizando, obviamente, e para o vídeo, depois grava outro vídeo e vocês vão me mandando esses vídeos por partes, porque se vocês gravarem tudo de uma vez, vocês não vão conseguir postar lá no Instagram, vocês vão ter que dividir o vídeo, combinado? Então vejo vocês na próxima aula. Um beijo.